Ok, vamos conhecer a vida e a obra de Marc Chagall através do olhar de Letícia Binnenbein, advogada, procuradora da UERJ e autora do livro Chagall, A Invenção do Artista, lançado em 2019 na Arte Rio. Letícia fez uma vasta pesquisa e apresenta a saga de Moshe Chagallov, que saiu do Stakel para batalhar seu lugar no mundo das artes nas primeiras décadas do século XX, superando as ondas xenofóbicas, sempre atento ao que deixou em sua aldeia, retratando as tradições judaicas. Letícia, a palavra é tua. Obrigado pelo trabalho, por ter aceito o nosso convite. Tudo contigo. Chagall, com você. Bom, gente, muito boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite do Moisés e da Suzana e toda a liderança do Segundas Intenções e dizer que eu admiro demais a iniciativa e o trabalho que vocês, que nos aproxima da nossa condição judaica, através da informação, da cultura, e permite essa interlocução entre diferentes gerações, né? Falar do Chagall, para mim, é um prazer enorme, porque contar a sua história é relembrar importantes acontecimentos do século XX. A minha pesquisa, como dito, se iniciou em 2015, culminou com o lançamento de um livro em 2019. Eu descobri que ele foi uma criança que precisou de um olhar especial para sair da sua zona de conforto familiar e perseguir o seu sonho. As histórias, elas se repetem, né, em outros tempos, com outros jovens. Por isso que eu resolvi contar para a geração das minhas filhas essa trajetória de vida única de um artista que não desistiu do seu sonho. Sem a sensibilidade, sem o apoio dos seus pais, ele não teria saído do gueto para encontrar o que ele mais gostava de fazer, que era pintar. Então, assim, o fracasso foi parte do seu caminho, mas a sua saga faz crer, entre outras coisas que vocês descobrirão nessa noite, que nós devemos aceitar esses momentos com naturalidade e perseverança, né? Bom, vamos lá. Estou conseguindo passar aqui. Marc Chagall foi Moshe Chagallov, né? Então, aqui eu vou chamá-lo de Moshe. Ele nasceu em 1887, bem na virada do século XIX para o século XX, do leste europeu, né? Uma região dentro atual Bielorrússia, tá? Que já naquela época expandia suas fronteiras nesse movimento chamado de russificação, fruto do imperialismo dos czares. Então, vejam que é uma história que se repete. Né? Nessa região concentrava 40% da população judaica mundial, aproximadamente 5 milhões de judeus viviam no leste europeu. A sua cidade natal, Vitebsk, né? Essa fotografia aí é de 1900, tá? Espera só um minutinho. Mesmo assim, que era uma região com ruas não pavimentadas, tá? Ela tinha 60 sinagogas, 30 igrejas, uma catedral barroca, era uma cidade amontoada de casas de madeira, tá? De judeus andando de um lado para o outro, negociando papel, ferro, peles, farinha, açúcar, arenques, às margens do Lago Dvina. Tá? Eram tempos de pogroms nas cidades vizinhas e o medo era sempre constante nesses vilarejos. Tá? Vitebsk era um polo onde se encontravam as ferrovias que ligavam Kiev a São Petersburgo. Então, afluíram pessoas que vinham de diferentes regiões do campo para essa cidade. Mas Moshe não morava na área urbana de Vitebsk, mas sim no Shtetl. Isso eu acho uma informação assim, de grande importância, que eu sempre repito, que ele passou 20 anos da sua vida nessa aldeia. É uma aldeia que é sempre
retratada em função desse sentimento de pertencimento que sempre o seguiu. Bom, nas suas pinturas, sempre havia a presença do judeu nômade, é aquele judeu que sai de um lugar para o outro em busca de moradia e segurança com os seus pertences. Tá? Essa fotografia é uma fotografia bem, enfim, daquele tempo, na cidade de Vitebsk, dentro do Staton. Tá? Ele foi criado no seio de uma família religiosa judaica, era o mais velho entre 9 irmãos. Até os seus 13 anos, frequentava diariamente o Heider, que era uma escola só para os meninos, onde ele aprendia o hebraico para ler os textos da Torá, né? Era uma educação judaica ortodoxa. E então ele fica no Heider até os seus 13 anos. Após o seu bar mitzvah, ele não quer continuar no Heider, no assentamento. Nem mesmo trabalhar na peixaria com seu pai, separando o arenque em tonéis de carvalho, aquele arenque defumado. Por que isso acontece? Porque ele queria sair daquela atmosfera fechada, tá? Então, por isso, ele consegue convencer a sua mãe, Feiga, a procurar uma escola russa pública de ensino médio com cotas para os judeus, tá? Já que não tinham os mesmos direitos civis no Império Russo czarista. São as cotas para os judeus ali presentes tanto nas escolas de ensino médio quanto nas universidades, tá? Já presentes. Então, nessa escola, dentro de Vitebsk, russa, havia 3 cotas. Então, ele consegue um lugar junto com o seu amigo, que era filho do dono da peixaria onde o seu pai trabalhava. Bom, como eu disse, ele tinha uma vida muito modesta, tá? muito, muito precária, assim como todos os outros moradores do Staton. Na escola russa, fora do Staton, Moshe começou a aprender russo e música. Tá? Ele termina a escola em 1905, mas não obtém o certificado de conclusão, porque não era um aluno aplicado. Tá? Ele só gostava das aulas de geometria e de desenho. Seu pai o ameaçava com um cinto todas as manhãs para que ele se arrumasse logo e saísse da cama, para que ele não chegasse atrasado na escola. A foto foi tirada nas aulas de desenho do professor Yuri Penn, tá? Foi um grande apoiador dele nesse período, e ele recebeu uma formação mais clássica de artes, tá? Até porque ele era um aluno um pouco rebelde. Essa foto que a gente vê do Shabbat é um quadro que eu gosto muito, porque é o Shabbat na casa dele, que era a sua noite preferida. Eu sempre mostro para as crianças, porque é possível ver que nas paredes não se penduravam quadros. A palavra artista não era falada no Staton, né? que tinha o idioma Yiddish. Metade da população não falava outra língua diferente do Yiddish. Então, era difícil ele fazer com que as pessoas compreendessem, principalmente a sua família, da sua necessidade de se tornar um artista. Tá? Esse desenho ele fez em 1907 do seu pai, né? Raramente o seu pai se dirigia a ele, exceto para citar algum trecho religioso no Shabat. Seu pai trabalhava de segunda a sexta na peixaria, mexendo no arenque, chegava em casa cansado, com aquele terno cheio de camas de peixe, brilhoso, assim. Ele conta que o seu pai tomava um banho semanal, que era sempre às sextas-feiras, voltava sempre exausto para casa, enrolava à noite seus cigarros, e aí na sexta-feira, enquanto a sua mãe jogava um jarro de água quente, a água sobre o corpo do seu pai, Chagall, Moshe ouvia ele reclamar que não havia tempo e não havia sabão sobrando. Assim, então ele pedia que o banho fosse rápido.
para vocês terem uma ideia de como eram as condições naquele tempo, né? Esse é um museu, Marc Chagall, hoje, não sei se é um museu fechado, imagino que sim, né, em função da guerra, porque a Vitebsk fica a nordeste, na Bielorrússia, próximo, faz fronteira com a Ucrânia. Então, imagino que hoje esse museu esteja fechado, não há muitos quadros lá. Bom, então, o seu pai acha um contrassenso quando Moishe, aos seus 20 anos, resolve sair do assentamento para viver em São Petersburgo. Olha a foto da cidade, para onde ele resolve ir. A vontade desse jovem de 19 anos foi determinante nesse sentido, né? Imaginem que São Petersburgo era a segunda maior cidade da Rússia, havia um surto de cólera e menos de 2% da população era de judeus. O seu pai lhe oferece apenas 27 rublos, joga um saco no chão e fala para ele: olha, moça, isso é tudo que eu tenho, não conte com mais nada. Ele pega, se agacha no chão, pega aquele saco de moedas e diz: pai, eu vou, que eu quero me matricular nessa escola de artes, que ele, enfim, ele tenta em São Petersburgo se matricular em algumas escolas de artes e acaba conseguindo uma bolsa pelo seu talento numa escola especial, tá? Ele chega, percebam assim, logo depois da Revolução Russa de 1905, então ele encontra, né, e entra na cidade alerta para todo tipo de repressão, censura e preconceito, tá? Então essas são algumas das primeiras telas que ele faz. Vejam assim que são cenas do cotidiano, assim bastante lógicas. Eu gosto muito dessa cena do parto porque o Moishe Chagall aquele menino ao lado do tio dele ali na janela lá atrás. Vejam que tem um animal, uma vaca, que era um costume se presentear às famílias. E esse é o parto do seu irmão, do Davi, seu único irmão. São duas telas bastante conhecidas. O morto é uma tela também muito assim, muito comentada. E sempre ali em cima do telhado, o violinista, tá? A figura do violinista era sempre presente também na sua família, nas noites de Shabat, porque o seu tio, aquele ali que está na janela, no parto, junto com ele, era o violinista da família. Então, Chagall sempre gostou muito de música, especialmente Mozart, ao longo da sua vida. Bom, ele como migrante anônimo, né, que busca trabalho, alojamento, ele acreditava que os czares comprariam as suas telas, mas não é o que acontece. Então ele vai e volta a Vitebsk algumas vezes, tá? Como eu falei, ele frequentou a Escola de Desenho de Belas Artes, tá? Ele é premiado com aquela bolsa em 1907, frequentava o Hermitage também, e numa dessas idas a Vitebsk, ele conhece a Bela, que é o grande amor da sua vida, ele dizia que era a sua inspiração, tá? Para pintar. Ele dizia que ela era a inspiração para a sua arte judaica. Esse é o primeiro quadro que ele faz dela, Minha Noiva com Luvas Pretas, em 1909, ainda não noivos. Ela era filha do maior joalheiro da cidade de Vitebsk, também judia, mas o seu pai achava que era um casamento nada promissor, então eles não casam nos primeiros anos. Ele dizia assim: enquanto Bela era alimentada com uvas, eu era alimentado com cebolas. E, ao contrário das outras moças judias que não estavam Heder e não estudavam, a Bela era uma mulher muito inteligente, foi estudar literatura e filosofia em Moscou, tinha o subsídio, claro, dos pais, né, ela era dessa família mais abastada, e ela se encantou pelo teatro, ela queria ser atriz. Acabou não sendo atriz porque mais tarde se casaram com Moishe. Bom, nesse período, Moishe conhece Leon Bask, que era um dos artistas russos judeu mais famosos daquele tempo, e ele fala para o Moishe que ele iria para Paris porque os franceses estariam encantados com o balé russo
e com a arte russa de um modo geral. Leon Bask ele tinha acabado de regressar de Paris em 1909. Tá? Bom, Moishe vende as suas telas, aquelas duas que a gente viu, o Parto e o Morto, e troca por uma passagem de trem para Paris. Bela o apoia. Vocês podem já perceber como que muda a composição das suas telas, né? As cores, já mais cores primárias, não só aqueles tons terrosos, já tá toda a influência cubista, toda a influência dos artistas, né? Que ele passa a conhecer quando ele chega em Montparnasse. Tá? Até porque, assim, ele tem que sair da Rússia porque começam a crescer as ondas, os pogroms e o antissemitismo varre a Rússia. Tá? Bom, então, dá para ver essa claridade toda nessas obras. Ele se muda para La Ruche. Tá? La Ruche era um lugar onde ele conhece vários vizinhos muito especiais, como Modigliani, que também era judeu italiano, vira assim, um grande amigo seu, que inclusive fala para a gente do La Ruche, tá? Que ele tem da cidade. Bom, esse é o depoimento do Chagall. Ele diz assim: pessoalmente, eu não acho que a arte que haja uma inclinação científica para a arte. Tá? Impressionismo e cubismo são estranhos para mim. Ele não acha que isso seja uma coisa boa. Para ele, a arte era, acima de tudo, um estado de espírito. Moishe tinha essa capacidade de pintar ao longo da vida o que ele vivia, sempre com essas influências todas externas do fauvismo também, do cubismo, então Delaunay, do expressionismo alemão. Tá boa a imagem? Tá bom o som? Tá ótimo. Mas ele não se associava a nenhum desses movimentos. Eu, inclusive, vi uma chamada aqui para a exposição do CCBB, no Globo, de uma repórter, que diz assim, a exposição do surrealista Marc Chagall. É verdade que ele pintava as pessoas voando, mas ele não gostava de se autodenominar surrealista. Tá? Para ele, a arte era um estado de espírito e ponto final. Tá? Então, em 1912, ele participa do Salão dos Artistas Independentes. Ele ganha uma sala no Louvre, bem na entrada. E isso coloca o trabalho dele assim, muito visível para quem passa. E o Apollinaire, que é um crítico de arte, diz assim que a sua arte, a sua obra era sobrenatural. Então, ele passa a ganhar uma fama mundial depois dessa exposição em 1912. Tá? Mas sempre influenciado por essa vanguarda, né, esse movimento vanguarda modernista de Paris. Então, esses anos que ele passa em Paris são muito importantes, muito especiais. Espera aí, deixa eu passar aqui. Ele começa a pintar os violinistas. Né? O primeiro foi pintado em Paris, em 1911. Hoje, esse quadro do violinista ele está em Amsterdã, no Museu de Arte Moderna. E esse quadro, essa pintura foi feita numa cortina dentro do ateliê. Barato, né? Imaginar assim que seja um quadro tão, enfim, que foi tão comentado e repintado tantas vezes por décadas, né? Vale dizer também que a peça do Fiddler on the Roof, o violinista no telhado da Broadway, ela teve esse elemento, esse tema do violinista, né, muito, muito presente, decisivo na concepção do musical, que foi baseado todo no romance do Sholem Aleichem, e os cenários e toda a ideia do Statel também nas telas do Chagall. Tá? Sempre gostei muito de do violino, vocês sabem, quando eu vi os músicos, eu me comovia sempre que eu me comovia muito com a música, né? Havia pássaros pretos no céu cinzento. Ele dizia que era importante a música para ele. Né? Quando havia violinistas, faz casamentos, não havia concertos, não havia Rubinstein. Todos os sábados, o meu tio Lene punha um talita, não importa qual, e lia a Bíblia em voz alta. Ele tocava violino como um sapateiro. Meu avô ouvia e sonhava. O que acontece? Com a proximidade da Primeira Guerra Mundial, Chagall tem que voltar à Rússia.
tá? Até porque os franceses param de comprar artes, param de comprar quadros e as pessoas precisam se proteger de certa forma, e as ondas xenofóbicas aumentam bastante na França. Isso antes ainda da Primeira Guerra, tá? Então ele volta para Vitebsk, lá ele se casa com a Bela. Essas duas telas são lindíssimas, né? E são pintadas logo após o casamento. Inclusive na exposição aqui no Rio, não sei se vocês viram uma escultura na entrada com aqueles panos. Essa é uma escultura de um artista, Davi Wurzel, um artista americano do Brooklyn, e foi um presente para a exposição, uma cortesia, e é uma metáfora a esses quadros, tá? Pintados pelo Moisha. Já nesse momento, ele afrancesou o nome dele para Marc Chagall. É nesse momento, antes da Primeira Guerra, ainda em Paris. Tá? Isso é um depoimento do Picasso sobre o Chagall. Quando Matisse morrer, Chagall será o único pintor que entende o que é a cor. Algumas das últimas telas que ele pintou em Vans me convenceram de que nunca houve ninguém desde Renoir que tenha a sensação de luz que Chagall tem. Essa foto é eles já bem mais velhos, na França, já depois da Segunda Guerra, fazendo cerâmica juntos. Tá? Eu gosto desse quadro também, que dá para ver toda a influência do Picasso na sua obra. Então, nesse período, ele fica na Rússia, sai da França, né, se casa, a Ida, filha dele, nasce, tá? E ele fica desiludido com os rumos da Revolução Russa, ele se muda de Vitebsk para Moscou e vai dar aulas em Malakovska, que é onde ele encontra os órfãos da Revolução. Tá? Lá chegavam diariamente órfãos, vítimas dos pogroms, e eu acho muito bacana. Ele funda uma escola de arte, em Vitebsk, coloca bandeirolas coloridas. Então, assim, ele não era ativo no movimento, mas era simpatizante. Então, pinta toda a escola dele de vermelho, se envolve com aqueles ideais revolucionários que a maioria dos judeus ali estavam envolvidos também. Tá? Ele vive em 1920 em Moscou, os três em condições assim bastante primitivas. A sua filha dormia junto com ele e junto com a Bela num quarto úmido, os três assim na mesma cama, sem dinheiro, naquela capital já dilacerada pela guerra. Sentiam fome, sentiam frio. E aí, nesse momento que ele começa a participar da pintura e do preparo dos cenários do Teatro Judaico de Moscou. E eu acho que isso vai influenciar toda a fase monumental dele lá na frente, na década de 60, porque é o momento que ele pinta os cenários, ele gosta de fazer essas... Enfim, acho que eu poderia falar 1 hora só dessa fase dele em Moscou, que é muito rica, e ele fica muito envolvido com a comunidade judaica ali presente, tá? Enquanto ela pôde estar ali, né? Eu gosto também desse quadro do Judeu Rezando nesse período, porque, enfim, é um quadro que a gente conhece, né? Encontra nas sinagogas, mas esse senhor, na verdade, era um pedinte que passava pela rua dele enquanto ele estava em Vitebsk, e ele chama para que ele fosse um modelo vivo. Então, acho muito assim bacana, porque passa a ser uma figura, né, um rabino, e as pessoas não imaginam que era, na verdade, alguém que, enfim, precisava só de um apoio, né? E Chagall foi sensível e o chama para isso. Bom, vamos entrar, então, na fase bíblica, que eu acho que é uma fase lindíssima. Há muitos quadros da fase bíblica nessa exposição, que está rodando o país, né, do CCBB. O que acontece? Ele, terminando a Primeira Guerra, volta para Paris. Tá? Precisa, enfim, vender suas telas. E aí ele
Já tem uma fama conquistada, tá? Ele é convidado em Paris em 1930 pelo Ambroise Vollard, que era um art dealer, era um negociador de artes. Ele é convidado para ilustrar os textos sagrados de 2 livros, Êxodos e a Bíblia. Então, ele faz uma série de pinturas em óleo, ele usa aquele processo de água forte, de ácido, que é o etching, usa aquarela também. Nesse período, esses projetos do Vollard, né, que foram feitos a pedido do Vollard, são a única fonte de renda, mas é uma fase assim também especial, que é uma semente para os de trás lá na frente, tá? Vou passar aqui para vocês verem, eu separei algumas coisas. O que acontece? O Chagall, em 31, quando ele recebe essa encomenda para fazer essas gravuras, ele pede para o Vollard para que ele faça isso na época palestina, né? E ele, então, recebe um convite do Dizengoff, que à época era prefeito de Tel Aviv, e ele vai a Israel, ele vai num barco até Beirute, e de lá ele pega um trem para Haifa, ele vai com a Bela e com a Ida, e escolhe pintar ao ar livre. Por quê? Para aproveitar a luz mediterrânea e para se conectar com aquela energia toda da Terra Santa para ele. Então, ele diz que esse é um momento muito especial. Ele chega em Israel, ele é recebido como uma celebridade. O Dizengoff organiza na praia em Tel Aviv uma corrida de cavalos, e a brigada do Corpo de Bombeiros o recebe no aeroporto. Tá? Ele diz uma coisa que eu acho muito, muito forte, e eu vou ler para vocês aqui, sobre esse momento dele em Israel, que é a primeira vez que ele vai a Israel. Enquanto Matisse e Delacroix buscaram inspiração no exotismo no norte da África, eu não buscava um estímulo externo, mas a autorização interior da terra dos meus ancestrais para mergulhar no meu trabalho de ilustração para a Bíblia, e lá encontrei uma parte do meu próprio ser. Então, ele diz que é um momento assim de reconexão com o judaísmo para ele. Tá? Então, esses são os primeiros quadros que ele pinta, e esses já são mais na frente, eu separei alguns que são lindíssimos. Hoje, vocês encontram esses quadros em Nice, tá? No Museu Nice, é um museu só dessa fase bíblica, lá 70 obras, e foi inclusive lá que eu resolvi me debruçar, voltar ao Brasil, depois que eu estive em Nice, e fazer essa pesquisa toda sobre a vida dele, porque é um museu espetacular. Se vocês tiverem a chance, não deixem de conhecer, tá? O Sacrifício de Isaac, Abraão e os 3 anjos, né? Bom, o que acontece, gente? Em 1933, né, Chagall estava envolvido com as suas pinturas, com as suas ilustrações bíblicas, ainda na França, e aí Hitler sobe ao poder, e Dachau, né, é o primeiro, foi nesse período, né, que Dachau foi inaugurado, e aí começa todo esse movimento, as suas telas passam a ser usadas como um exemplo de arte degenerada, tá? Elas são levadas numa carroça, numa turnê pela cidade em Mannheim, em junho de 1933, e passam a ser alvo de zombarias. Tá? Então, a primeira tela é essa, do Rabino, e depois, em 1937, na exposição de julho em Munique, essa tela dele, que é o fumante, né? Também está, entre outras, ali no Museu de Arte. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo... Sim, sim. O que acontece? Vocês sabem, né? Foram feitos uma coletânea de mais de 700 trabalhos, apresentados para mais de 2 milhões de visitantes em Munique.
Essa tela aqui do fumante eu gosto muito porque ele escreve, se vocês perceberem embaixo, Moshe Shagalov, ele escreve em hebraico, então ele faz questão de assinar, ele bota Chagall de cabeça para baixo e escreve Moshe, né? Para afirmar sua condição judaica. Essa aqui é a chamada para a exposição em Munique, e essa tela também é um autorretrato com a careta, foi feito por ele, é um autorretrato, mas é apresentada como um exemplo de mente judaica doentia. Tá? Bom, em 1941, depois da invasão de Hitler, né, da França, o que aconteceu? Chagall estava no sul da França, em Gordes, com a Bela já bastante deprimida por causa das notícias que ela recebia da Europa, das notícias que não chegavam. Então, a filha do Chagall, Ida, entra em desespero, porque ela recebe as notícias que Hitler invadiu o norte da França e Marc Chagall não quer sair de Gordes. Ele está muito bem, está no jardim, ele disse, eu não vou sair daqui, não vai acontecer nada. Ela entra em desespero e escreve cartas para artistas intelectuais judeus americanos, assinando como Marc Chagall. Ela faz isso sem o conhecimento dele. Essas cartas chegam às mãos do Guggenheim, que na época era diretor do MoMA, em Nova York, e ele, junto com a comunidade judaica americana, organiza, lógico, né, junto com o apoio financeiro da comunidade, organiza uma exposição de artistas refugiados, em 1942. E manda, né, ele antes da exposição, manda para a Ida os vistos e as passagens para tirar Marc Chagall e Bela da França. Ela recebe isso, entrega para o pai e diz assim, olha, não tem chance de você ficar aqui, está na hora de vocês partirem. Ele quer muito que ela vá junto, mas ela não tinha as passagens ainda, ela vai um mês depois, ele embarca de Marsella com a Bela em 1941, né? Passa por Barcelona, com 600 quilos de telas que são retidas na Espanha. De lá, ele vai para Lisboa, sem a filha, sem todas as suas telas, mas ele chega em Nova York, é recebido como uma celebridade, é levado para o East Side, o motorista busca eles no aeroporto, e, enfim, a exposição se realiza. Um mês depois, a sua filha consegue, junto com Michel, seu esposo, né? Ela sai também de Marsella, mas ela faz um trajeto diferente do pai. Ela pega um navio dali para Cuba, e de Cuba ela consegue chegar no Brooklyn, tá? Só que ela consegue liberar todo o baú de telas ali, enfim, vocês podem imaginar a loucura que deve ter sido isso. Ela vai sentada em cima do baú, num navio que era um navio de carga para 12 pessoas, vão mais de 1.200. Nesse percurso, muitas bagagens são molhadas, 16 pessoas morrem de febre tifoide, mas ela chega com as telas secas em Ellis Island. Então, assim, eu acho que essa história, né, dessa saída, que não foi uma fuga, mas a gente pode chamar de fuga, retrata assim, a importância do senso de comunidade, né, sempre presente, como que isso salvou tantas obras e tanta gente ao longo do tempo. E Chagall, nesse período em Nova York, pinta, como eu coloco aqui, temas cristãos, porque para chamar a atenção do mundo para o que acontecia, ele fica bastante deprimido, é uma fase muito difícil, ele fica em Nova York de 41 até 1946. O que acontece em 44? Olha, aqui eu coloquei mais
telas dele, né, dessa fase mais política. Em 44, a Bela tem uma dor de garganta, eles moravam em Nova York, ela vai ao hospital e, por falta de penicilina, em função da guerra, ela falece em 24 horas. Então, ele fica 9 meses, deixa as telas no chão, sem pintar, e em 46, ele volta para a França. Tá? Isso é um depoimento dele sobre a Bela. Foi minha musa, a encarnação da arte judaica, da beleza e do amor. Não fosse por ela, meus quadros não seriam do mesmo jeito. Eu acho que eu vejo nessa foto um semblante de preocupação e de um pouco de angústia, né? Enquanto eles viviam em Nova York. Ele volta, então em 44 ela falece, em 46 ele volta para a França com a sua filha, e começa, eu diria assim, essa fase monumental, tá? Ele demora um pouco para se recuperar, mas começa a se envolver, ele conhece em Nova York a Virgínia, passa a namorar com ela também, ela vai com ele para a França, com ela tem um filho, o Davi, mas que depois não vive com ele, porque a Virgínia era casada, então ela leva o Davi com ela. E aí ele conhece depois a Vavá. A Vavá era judia, também exilada da Rússia, e a Vavá, isso foi em 1964. Ele passa com a Vavá mais tempo de vida do que com a Bela. Tá? Foi uma mulher bastante especial, que dava muito apoio para ele, foi uma pessoa que também soube ajudá-lo a negociar as suas obras. Tá? Então, é um momento, assim, ele já de volta em Paris, que ele está mais calmo, mora na Ilha de Saint-Louis, faz parte da aristocracia parisiense, e a pedido do Charles de Gaulle, tá? Ele começa a fazer os vitrais nas igrejas, para reconstruí-las depois da Segunda Guerra. Então, esse trabalho todo dos vitrais parte das janelas destruídas nas igrejas, em Assy, em Reims, a gente vai ver algumas fotos. E lá na frente ele vai fazer o teto do Opéra de Paris. Imaginem, gente, são 240 metros quadrados. Ele pinta as 12 óperas, é um trabalho belíssimo. Eu nunca entrei no Opéra, mas eu vou fazer isso assim que eu tiver a oportunidade para ver. E pinta também esses motivos circenses, porque ele dizia que gostava de ver nas suas obras o que o Chaplin fazia nos filmes. Tá? Então, eu diria assim que é uma fase mais calma. Eu gosto também muito dessas fotos, são dele fazendo os vitrais em Reims, aqui à direita, e depois, em 61, na sinagoga do Hospital Hadassah, em Jerusalém. O que era a Hadassah? A Hadassah era um grupo de mulheres, como a Vitsu, tá? Que o convida para ir a Jerusalém, e ele vai, elas pagam a passagem dele, mas é importante frisar que o Chagall nunca cobrou nada por esse trabalho que ele fez em Israel, e nem pelos outros dos vitrais que ele fez na França. Tá? Foi um trabalho que ele sempre fez com esse intuito de reconstrução. Tá? Inclusive, eu vou ler para vocês um depoimento dele quando ele inaugurou, em 1961, os vitrais no Hadassah, tá? Que na verdade, era dentro da sinagoga do hospital da Universidade Hebraica, tá? De Jerusalém. Ele dizia assim, ele disse: eu senti como se meu pai e minha mãe estivessem a me observar por cima dos meus ombros e atrás deles os judeus. Os milhões que sumiram ontem e há 1000 anos. Este é o meu modesto presente para o povo judeu, que sempre sonhou e acreditou no amor bíblico, na amizade e na paz entre os povos. Esta é a minha oferenda para as pessoas que vivem há milhares de anos e assim continuarão vivendo entre os povos semitas.
Aqui umas fotos dos de trás, são 12, né? Cada tribo tem uma cor especial. Eu separei a tribo de Levi, que era a tribo dele, e a minha também. Em cima do vitral, vocês podem ver que tem escrito a tribo Levi, né? E com passagens do Velho Testamento. Aqui são fotos, uma em Zurique, na igreja de Frauenmünster, e na França, em Reims, tá? Esse aqui é um vitral que ele fez na ONU, em 1964, chama-se Janela da Paz, e foi restaurado agora em 2005. Bom, aqui é ele e a Vavá. Eu vou ler para vocês, tá? Eu quero terminar. Espera aí. Opa, aqui. Essas são algumas ilustrações, tá? Elas estão no livro, feitas pela Babi Vrobel. A Babi é uma querida amiga, que eu devo muito também a ela, porque ela abraçou esse projeto comigo. No início, ela ficou muito insegura. Ela me disse, mas ela me chama de Leca, né? Leca, como é que eu vou fazer isso? E ela custou um pouco para... Ela leu o que eu escrevi, ela leu toda a história, toda a biografia dele também, e não conseguia fazer. E aí ela me contou assim em particular, mas eu sempre gosto de contar para vocês, e ela conta também. Hoje ela está em Nova York, por isso que ela não está participando aqui. Ela me contou que ela precisou imaginá-lo ao lado dela. Quando ela conseguiu tirar o Chagall da frente dela e colocou ao lado dela, ela começou a desenhar. Então, são algumas passagens, são algumas páginas do livro, né? Deixo aqui para vocês. E eu quero terminar com um discurso, tá? que o Chagall fez na inauguração, em 1973, no Museu Marc Chagall em Nice, para uma plateia de estudantes jovens. Foi lá, como eu disse, que esse museu que tem todos esses quadros, são quadros de quase 5 metros de altura da fase bíblica. Foi lá que eu, enfim, resolvi, depois dessa visita, a fazer essa pesquisa, e muito em função desse discurso, de algumas passagens do discurso, muito em função do discurso. Agora eu vou ler algumas passagens para vocês, mas é rápido. A Bíblia é como uma ressonância da natureza, e este é o segredo que tenho tentado passar adiante. Minha alma vaga como uma tocha em chamas. Eu tenho feito pinturas em consonância com este sonho distante. Obras de arte devem expressar-se por si mesmas. Eu pensei em deixá-las na França, onde eu nasci pela segunda vez. A pintura e a cor não são inspiradas pelo amor? Se toda a vida se move inevitavelmente no sentido deste fim, então nós devemos, durante a nossa própria existência, colori-la com as nossas cores do amor e da esperança. Nesse amor existe a lógica social da vida e a parte essencial de cada religião. Para mim, a perfeição na arte e na vida vem desta fonte bíblica. Na arte, como na vida, tudo é possível se lá no fundo existe amor. Bom, Marc Chagall faleceu aos 98 anos. Eu acho assim incrível. Ele viveu muito tempo naquela geração que as pessoas não viviam tanto. Dessa vanguarda modernista, ele foi o último, né? Ele era, enfim, amigo de todos, Matisse, Picasso, e Modigliani, é o último dessa leva. Ele foi enterrado em Saint-Paul-de-Vence, num cemitério não judaico. Eu estive lá, e, enfim, na verdade, eu estive lá antes de ir ao Museu Nice, porque era uma cidade que a minha avó me dizia assim, se ela pudesse escolher um lugar para passar os últimos anos da sua vida, seria em São Paulo, onde ele está enterrado. Uma cidade lindíssima. E foi feito um enterro para ele, não judaico, mas foi dito Cádiz ao final do enterro. Há um registro de um jornalista. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu poderia passar uma semana inteira falando de Chagall para vocês. Eu quis dar algumas pinceladas.
quanto mais eu leio, mais eu descubro novidades. Chagall é um pintor realmente maravilhoso, e eu espero que tenha inspirado vocês de alguma forma também. Que vocês tenham conseguido me ouvir, porque eu fiquei com... Não sei se o som foi razoável. Foi maravilhoso, Letícia. Agora estou com som, pessoal. Desculpa aí no começo não ter apresentado, mas agora eu estou com som e eu queria muito agradecer aqui. A gente vai abrir para perguntas, mas eu queria muito agradecer, Letícia, porque desde a primeira apresentação, essa já é a terceira, e eu estou tão encantada com você fazendo essa apresentação, porque cada uma é mais linda do que a outra, e da história do Marc Chagall, que é uma coisa incrível, né? Então, assim, acho que todo mundo aqui deve ter assistido, deve ter ficado em êxtase, porque dá vontade de ficar horas, como você falou, falando, e a gente também horas assistindo. Então, mais uma vez, maravilhoso. E aí a gente vai abrir aqui para perguntas, e já temos aqui a Mireille, que quer fazer uma pergunta, depois o Joelson, tá? Mireille, por favor. Mireille, abre o seu microfone, por favor. Não consigo ouvir. Você tem que unmute. Espera aí, vou tentar abrir para você aqui. Ok, muito obrigada. Ai, que palestra linda, muito linda mesmo, Letícia, parabéns. Eu queria só falar o seguinte, quando eu estava visitando a França, a região do Champagne, e nós estávamos dirigindo em direção a Paris, nós paramos em Château-Thierry, onde tem o Museu de Jean de La Fontaine. E enquanto a gente visitava, tem uma escada que sobe, e na parede vários desenhos feitos por Marc Chagall. Eu fiquei arrepiada, sabe? Porque qual o nome do lugar? É Château-Thierry. E ele faz muitos desenhos em cima das histórias de Jean de La Fontaine, Le Corbeau e Le Renard, sabe? Todas aquelas histórias. Foi uma viagem, sabe? Muito legal. E parabéns, legal. Olha, parabéns mesmo. Inclusive, a gente, na exposição CCBB, há muitas salas com as gravuras que o Chagall fez em ácido, em água forte, para a pedido do Voulard também, para as fábulas de La Fontaine. Olha, é um trabalho que lindo, parece lindíssimo. Que é guache, mas não é ácido. É um trabalho especialíssimo. Então, se vocês tiverem oportunidade, quem não viu no Rio, vejam vale em a São pena. Paulo. Vale a pena. Obrigada. É o Joelson. Por favor, Joelson. Não consigo ouvir. Não dá para ouvir. Você libera o microfone. Liberado. Está liberado já, estamos ouvindo Primeiro, você. mais uma vez, parabéns pela palestra, uma palestra brilhante sobre esse gênio da arte que foi Chagall. Qual foi o motivo dele ser enterrado num cemitério não judaico, já que ele, sempre que pôde, se reafirmou sua condição judaica? Eu já me perguntaram isso, não sei te dizer, assim, não há registro, não sei te dizer. Ele morava em São Paulo-de-Vence, tá? E parece que, assim, que a família não fez questão naquele momento ali. Talvez, não sei se havia outros cemitérios judaicos ali próximos ou não. Eu não tenho esse registro, não sei. Ele tem descendentes ainda, que são artistas? Sim, a Bela Chagall, sua neta ainda viva, ela é formada em História da Arte. Se vocês tiverem oportunidade, tem um vídeo dela no YouTube.
Ele teve 2 filhos e também já procurei saber, assim, a curadoria da exposição é da família dele, mas eu não consegui ter muito acesso a essas informações. As minhas filhas falaram assim, mãe, procura no Instagram, Chagall, vê se aparece alguém ou no Facebook, mas também não apareceu. Então, mas ele tem netos e ele teve muitos netos e tinha o hábito, que eu acho isso muito bacana, assim, de perguntar para os netos se eles gostavam de Chagall. Acho que demonstrava até um pouco dessa insegurança dele, ainda de menino, né, que o perseguiu durante a vida. Raia, por favor, Raia. Oi, parabéns pela palestra. Eu gostaria de saber se ele alguma vez manifestou sentimento com relação ao antissemitismo. Quer dizer, houve alguma influência do antissemitismo na obra dele? E se você tem informação da fonte desse antissemitismo na época? Sim, então, enquanto ele viveu em Paris, como eu mostrei aqui, na década de 30, ele sentia todas as ondas xenofóbicas crescendo, né, crescentes, e teve aquele período dessa fase mais política que ele pintava assim, tanto ele foi vítima de pogroms, a família dele também, né? A família da Bela foi toda dizimada na Rússia, a mãe dele faleceu em 1915, ela não foi vítima de pogroms, o pai dele a gente não tem notícias, então, assim, eu acho que a família dele sofreu e tudo que ele viveu, né? E ele não deixou de retratar isso nas suas telas, não. Tem a guerra, que é aquela tela que eu mostrei, e outras, né? E outras várias, é porque eu não tive como mostrar todas aqui, mas ele pintou bastante a Revolução. E a crucificação branca, que é uma... Eu não sei se vocês lembram, que eu postei também durante a fase política, que ele coloca Jesus numa cruz com talit, ele reafirma a condição judaica, né? E se vocês tiverem a chance de rever, tem casas incendiadas ali, e essa tela, que ela é toda branca, ela é muito comparada com a Guernica de Picasso. Inclusive, os dois eram exilados, os dois viveram na França como amigos ao mesmo tempo. Ele não pôde voltar para a Rússia, o Chagall teve a sua cidadania cancelada na Rússia, porque ele, em certo momento ali, com a chegada do Stalin, ele foi associado também ao movimento revolucionário. Então, ele não volta à Rússia, Chagall não volta a Vitebsk, ele passa 60 anos da sua vida, até a sua morte, sem voltar à Rússia. Ele, inclusive, chegou a ser convidado para voltar, tá? Em um certo momento também. Mas ele dizia que o que ele viria em Vitebsk ele seria muito triste enfim, para que ele suportasse, né? Então, ele opta em não voltar para a Bielorrússia. Mas a Rússia, ele acredito que possa ter voltado para visitar, mas não tenho registro. Mas a Vitebsk ele não volta. Obrigado. Raia, querida Raia. Raia? Passa para o outro. Raia? Eu acho que você tem que liberar o microfone das pessoas. Já está liberado para todo mundo. Tá. A Raia estava aqui, mas acho que ela deu uma saidinha. Eu vou chamar a Nete. Oi, parabéns pela palestra, Letícia. Linda, linda, linda. Adorei. Me surgiu uma dúvida. Dúvida não. Observei uma coisa. Tem aquele quadro que é o autorretrato do Chagall, né? E se chama Mente Judaica Doentia. Você sabe por quê? Ele se considerava... Como? O nome do quadro é Autorretrato com Careta, mas
foi interpretado como a mente judaica doentia. Foi assim apresentado na exposição. Ele era considerado doente, então? Não, Não entendi. A obra foi considerada degenerada. Foi uma forma de vilificar a obra dele, de tirar o valor da obra dele e, ao mesmo tempo, olha só, antissemitismo, não só da colocar obra dele, não só da obra dele, mas como de outros 200 artistas. Assim, o ministro da propaganda do Hitler, na época, o Goebbels, né, qual era o objetivo deles? Falar que qualquer arte que não fosse o realismo alemão seria uma arte degenerada, seria uma arte que não deveria ser apreciada e, por isso, deveria ser zombada, queimada, e foram várias confiscadas. Tá? Então, isso foi um movimento que durou ali de 33 a 37, mas o Klee também teve a sua obra assim considerada, até o Picasso, né? Então, não foram só os judeus, mas todos aqueles que não pintaram como os realistas alemães, né? Eu acabei de lembrar uma... que bom, eu não tenho explicado bem. Eu acabei de lembrar assim, uma curiosidade, que vocês sabem qual foi o artista que veio para o Brasil, recomendado pelo Chagall? O Kreisberg, que era ucraniano. Em 1948, eles jantam juntos na França, e o Chagall recomenda que ele viesse conhecer o Brasil. E aí conheceu bem, né? E ficou. Até morrer. Incrível. Obrigada, Letícia. Nada. Ai, a querida consegue agora entrar? Boa noite. Caí de repente, na hora que eu ia falar. Boa noite a todos. Letícia, que lindo, muito linda, rica, muito rica. Você trouxe tanta coisa. À medida que você vai mostrando o trabalho e vai falando sobre ele, sabe, cria na gente assim uma expectativa também da história dele, né, que vai se desenrolar a seguir, e quanta barreira que ele encontrou. Eu queria te perguntar o seguinte, Letícia, por que tanta noiva nas obras? Noivas. São lindas, mas por que tantas? Assim, significam muito, né, na vida dele. Por que tanta noiva? Então, dizem que a Bela foi a inspiração para a arte dele. Tem um quadro que ele pinta a pedido da Fundação Maé, que está no CCBB, que ele faz que seria ele com a Vavá, que é a segunda mulher oficialmente casada. Mas as noivas nos quadros são sempre ou associadas a Bela, ou associadas ao casamento judaico. Ele faz o dossel, ele faz a rupá, porque ele tinha essa necessidade de retratar, né, de reafirmar o que ele vivia no Statel durante aqueles 20 anos. Eu acho que ele sentia muita falta. Então, como eu disse, a aldeia nunca saiu de dentro dele, né? O judaísmo ele esboçava nunca isso nas saiu. suas telas. O judaísmo nunca saiu. Eu acho que para ele era uma questão de sobrevivência, sabe? Como a gente está fazendo aqui, né? A gente precisa falar, a gente precisa trocar, a gente precisa compartilhar essa cultura, e reafirmar, e principalmente nesse momento, reafirmar a necessidade de preservação das obras, né? Imagine que essas obras não estariam aqui hoje, enfim, nesse último semestre expostas no TCBB, daqui a pouco indo para São Paulo, não fosse todo esse movimento em torno delas, né? Importante também, você falou, você está passando para os seus filhas, né, que você falou, essa passagem, isso é muito importante da sua geração fazer isso, sabe? Assim, primordial. Muito obrigada, eu amei. Que bom. Obrigada, Suzana. Bacana, que bom. Cima. Maria,
Posso falar? Boa noite. Pode, Letícia, claro. em primeiro lugar, parabéns. Foi maravilhoso, emocionante. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Na revista Morachá, eu acho que você conhece, né, daqui de São Paulo, Sim. tem um artigo na revista de abril do Abrão Gittelmann, fazendo uma certa comparação, uma relação, vamos dizer, entre o Chagall e o Segal, que foram contemporâneos. Você teria alguma coisa a fazer, alguma relação entre os dois, alguma comparação? Uma curiosidade. Sim, bom, Segal era, eu não sei se ele nasceu no Brasil, né, mas passa a maior parte da sua vida aqui. Ele é lituano. Ele é Tem da um museu, Lituânia. inclusive, tem um museu. Eu não sei muito de Segal, tenho até um livro dele, tinha até pensado, bom, qual vai ser o próximo livro, né? Não, mas tudo bem, se você não tem nenhum relacionamento, nenhuma comparação, tudo bem, que eles eram os dois judeus, os dois contemporâneos, então, às vezes, existe uma comparação, uma certa relação entre os dois. Era mais ele fazia mais gravuras, né, faces, enfim, eu acho que era uma outra técnica, mas eu Tem uma casa em São Paulo sobre as obras de Segal. Sim, sim, já vi. Mas obrigada. Tudo bem, obrigada. Lúbia. Oi, Lúbia. Letícia, em primeiro lugar, parabéns, foi uma aula linda, maravilhosa. Maravilhosa. Eu tenho duas coisas a acrescentar. Eu estive em São Paulo de Vence. Estão me ouvindo? Não sei, porque eu não estou me enxergando. Eu estive em São Paulo de Vence há alguns anos e realmente entrei naquele lugar, eu estava por ali, mas eu fiz questão de entrar para homenagear o Chagall visitando o túmulo dele. Mas a impressão que eu tive, deixei a minha pedrinha lá e tudo, mas a impressão que eu tive é que aquilo não era bem um cemitério, eu achei muito pequeno aquele local. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte: em 1980 foi a primeira vez que eu fui para a Europa, e aí eu visitei a Opéra. E na época, porque a Opéra ela tem aquele estilo bem antigo, clássico, né? Uma coisa. E aquele teto assim lindíssimo, mas na hora eu levei um susto, eu levei um choque, porque a obra dele é toda bem mais moderna do que o estilo arquitetônico do teatro. Aí depois de muitos anos eu estive lá para ver um balé, aí eu já não me choquei tanto. É muito lindo aquele teto, mas eu acho porque ele não poderia fazer uma coisa estilo antigo, porque não era o estilo dele, né? E eu gostaria que tu comentasse. Sobre o Opéra, na inauguração aqui da exposição, como eu disse, eles colocaram no térreo aquela escultura, que é a arte cinética, né? Foi um presente do Wurzel, que é um artista do Brooklyn americano que faz vários espetáculos da Broadway. Ele, inclusive, fez a abertura dos Jogos Paralímpicos de Pequim, porque ele usa movimento e ar, e muito balé dançante. Então, fizeram aquela escultura com aqueles tecidos, né? Que é uma metáfora àqueles quadros. Mas, na inauguração, colocaram dentro da escultura, uma bailarina dançando, e ela estava muito emocionada. Eu conversei com ela ao final, ela me disse assim: Letícia, você acredita que eu dancei no Opéra? Então, eu estava aqui dançando em cima da escultura, com esses panos, e às vezes enrolava no pé dela, ela soltava e tal. Mas ela me disse, foi muito emocionante para mim. O que eu posso dizer sobre o Opéra é que esse teto ele foi feito, ele não fez como o Michelangelo, né? Ele pintou embaixo, depois ele foi suspenso. Acho que cada ópera foi feita de uma vez. E esse é um teto que ele foi colocado por cima do original. Eu não entendo muito de ópera, mas quem entende fica muito comovido, né? Porque é bastante bonito. Vocês vão encontrar muito Chagall em Chicago, no Museu de Arte, no Museu de Arte em Tel Aviv, né, de arte moderna, no Lincoln Center, o Opera House do Lincoln Center também em Nova York,
tem 2 murais do Chagall lindíssimos. Bom, enfim, outros lugares no mundo, né? Mas me lembro assim, só você falando, a gente acaba lembrando. Então, que bom que você esteve lá. Gostei do registro. Vou chamar a Sônia, direto de Portugal. Letícia está aqui esperando para fazer a pergunta. Sônia, por favor, obrigada. Olá, boa noite. Olha, realmente gostei, muito obrigada. E eu não sei em que grupo que eu recebi sobre vocês e falei, não, vou ficar acordada para estar com vocês essa noite. Muito obrigada. Agora, a minha pergunta quando é que ele mudou o nome e por quê? Então, ele muda o nome na primeira vez que ele esteve em Paris, né? Porque ele circulava ali em Montmartre, entre aqueles cafés, e o peso do nome judaico ali não trazia para ele a popularidade que ele gostaria e que ele acabou conquistando, né? Tanto que ele diz que ele se afastou um pouco nesse período, enquanto ele viveu na França, nesses primeiros anos, né, que ele tinha que batalhar pelo sustento dele, fazendo esses trabalhos para o Volar. Ele diz que ele se afasta um pouco do judaísmo, porque ele está correndo em busca dessa popularidade e que ele vai se reconectar em 1930, lá na frente, quando ele vai a primeira vez a Israel. Então, ele francesou o nome ali, em 1911, 1912, mas não deixou de pintar... Exato, quer dizer, ele nunca deixou de pintar as coisas judaicas, apesar de mudar o nome não ajuda muito se você continua com tudo muito judaico, não é? Mas, pronto, se é assim, muito obrigada. Letícia, divulga o nome do seu livro para todo mundo. Então, o livro é esse aqui. A gente vai fazer um sorteio de 3 livros. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu não estou me vendo. Deixa eu ver se eu consigo ver. Para o livro, que é mais fácil. No final, a gente vai sortear, né, Letícia? 3 livros, não é isso? Isso. A gente vai sortear. O livro está esgotado, mas se vocês quiserem... Mandem e-mail para o, enfim, não sei para quem. Gente, maravilhoso. Eu tenho, meus filhos amaram, a família toda. É um livro para jovens e para a editora Quase 8. É uma produção independente nossa. As ilustrações são da Babi Vrobel, né? Que ela é, enfim, aqui é a filha dele chegando no Brooklyn, com as telas, em cima das telas. Olha só os vitrais que ela faz. O trabalho dela editora é a Fase 8? Você pode repetir o nome da editora? Editora Quase 8. Ele está à venda na Travessa, a gente fez o lançamento, né? Na Argumento também. E eu tenho alguns que eu posso, enfim, caminhar para vocês a preço de custo, que é R$25. A gente... Ela tem para vender a R$25. Quanto? A R$25. Preço de custo. Preço de custo. Mas a gente vai sortear aqui hoje também. Ela quer contigo. Ela vai no sortear. final, a gente vai fazer o sorteio, pessoal. No final, a gente vai fazer o sorteio. Tem que falar com a minha irmã, que também é escritora aí, ó. Débora. A Débora é a próxima a perguntar. Aliás, a Débora já fez palestra também para a gente. Suzana, marido pode fazer pergunta, Suzana? Pode, claro. Então, eu vou chamar a Débora, depois eu chamo você. Tá bom. Deve fazer. Débora, querida. Oi, boa noite. Obrigada. Eu fiz lá no início, né, Suzana? Logo no início da pandemia. Foi bem no início. Essa exposição que a Letícia falou é bem legal. Assim, eu tive a sorte de ir à exposição com a Letícia. Ela vai sortear o livro depois. Com a Letícia. Com a Letícia apresentando a exposição, então assim foi muito, muito, muito legal, muito especial e teve um outro sabor assim, né? Muito bom. Mas a pergunta que eu queria fazer eu sei que ela mencionou que esteve na França, né? Mas eu queria saber se ela foi na cidade em que o Chagall viveu quando era criança e se ela não foi,
se ela pensa em ir, ou mesmo até, sei lá, levar um grupo, né? Porque é tão interessante, eu fiquei encantada com a história dele, Maria, da infância. Vamos, Debbie. Vamos. Gente, a Débora é minha prima, ela é escritora também. Eu comprei o livro dela, o Alfaiate Polonês, li o livro inteiro durante a madrugada e só ao final descobri que era dela. Então foi muito especial. Nós somos primas afastadas, é claro. Eu fiquei muito emocionada quando eu descobri que era ela minha prima, né? E tenho muita vontade eu espero que eu possa ir. Gostaria de ir à Rússia também, mas, nossa, se eu pudesse ir à Bielorrússia, a Vitebsk, seria maravilhoso, maravilhoso. Embora que eu sei que lá em Vitebsk não tem muitas telas dele, né? Não sobrou muita coisa, mais desenhos e a casa onde ele morou foi reconstruída porque depois da Segunda Guerra, Vitebsk foi incendiada, só sobraram 116 sobreviventes, né, de um total de mais de 120. Congelou um pouco. Não, tem nada a ver com isso. Pessoal, olha. Pode continuar, Letícia. Não, é isso. Então, Vitebsk realmente assim foi... não sobrou muita coisa, nem mesmo dentro do museu, mas há o que ver, há o que ver. Alguns desenhos que fez na infância. Talvez não tenha sobrado a ambiência, Letícia, talvez não tenha sobrado a ambiência, porque os nazis fizeram arraso na Bielorrússia, como em outras regiões da Ucrânia que não era a Bielorrússia, vieram os parentes, não sobra quase nada do ambiente anterior. A minha bisavó era da Moldávia de Aruga, né? A história dela, enfim, a saga do Moishe é uma saga familiar, né? Para todos nós. E ela me conta assim que contava, né? Que a cidade dela também foi toda destruída, completamente destruída. Ronaldo. Boa noite a todos, muito boa a palestra também, Letícia. Eu queria perguntar o seguinte: nessa exposição tem as gravuras dele. Os originais, os quadros originais do Chagall, a maioria pertence a museus ou está em mãos pares. E qual seria o quadro assim que seria o mais famoso, o mais valioso da obra de Chagall, se é que tem? Ótima pergunta. Bom, há quadros do Chagall espalhados pelo mundo inteiro, alguns de colecionadores particulares, outros próprios dos museus, né, que são acervos de cada museu. Então, você tem no Guggenheim, você tem no Metropolitan, você tem no MoMA. Aqui no Brasil, há Chagall do MASP e da família Klabin, inclusive foram cedidos para essa exposição do CCBB. Estão lá. A exposição são 186 obras do Chagall, tá? Das quais 176 foram trazidas de avião. Essa exposição passou pela Itália antes, né, como eu disse, então vocês imaginem 2 aviões trazendo esses quadros para cá. Foi investido mais de 9 milhões de reais. E a outra, enfim, então é isso. E os quadros às vezes rodam, né? Eu já fui no MoMA, eu vi agora no MoMA Eu e a Aldeia, que é um quadro enorme, né, da altura da minha filha. Mas eu já estive no MoMA e não encontrei Eu e a Aldeia. A gente, agora eu e meu marido também, em dezembro, fomos no Thyssen, que é um museu ao lado do Museu do Prado. Eu não sabia que tinha Chagall lá. Entrei, encontrei 4 quadros do Chagall. Tá a Madonna da Aldeia, que eu mostrei para vocês. Tem um outro que enfim, tem outros, são 4, agora eu não lembro quais são, mas eu fiquei muito feliz de ter encontrado. Então, é assim, às vezes a gente está passeando e encontra, e as pessoas às vezes passam, também mandam foto para mim, poxa, encontrei um aqui, o violinista está em Amsterdã, aquele principal, né, aquele primeiro. E a outra pergunta foi, de valor de quadro, né? Eu sei, assim, em 2017, agora na China, um quadro do Chagall não era um quadro muito famoso, dos mais famosos, foi leiloado por 25 ou 26 milhões de dólares. Um quadro. Seria no quadro, na obra dele,
Tem algum que você você considera o quadro principal do Chagall, aquele que teve mais valioso, um quadro assim mais especial? Eu diria que o Aniversário é um quadro muito valioso, o passeio que ele está com a Bela, né? Porque essa ideia dele, né? Assim, que o amor é sublime, né? Que tira os nossos pés do chão, essa é uma mensagem dele sempre muito, assim, pela qual ele é muito lembrado. Na exposição tem um que é ele no circo, um azul, não sei se vocês viram, que ele aparece no meio também, com a face verde. É um quadro muito valioso. Eu acho que é da família Klabin. Tá. Obrigado. Gustavo, amigo agora, né? Poxa, ele falou que ia fazer uma pergunta. Obrigado, Suzana. Primeiro... Pergunta difícil. Pergunta caseira, por favor. Hein? Mas bota o babador primeiro, né? Por favor, tem que botar o babador primeiro. Primeiro, só registrar que nessa visita a São Paulo de Vence, a Nice, ao Museu Nacional Marc Chagall, quem estava com a Letícia era eu, né? Obviamente. E a gente lembrou. Eu pensei que fosse o Chagall, mas você também? Não, eu tava com o Chagall eu vi as segundas intenções, exato, eu vi as segundas intenções com os judeus macumbeiros e estava com o Chagall incorporado. Aí fiquei com o Borogodó de Chagall, Moisés. Mas aí a gente estava fazendo uma viagem em lembrança à dona Mina Schweitzer, a avó da minha mulher, que era uma pessoa de quem eu gostava muito, que gostava muito de arte, e de quem a Letícia herdou esse gosto pela arte, e de quem ela herdou, e felizmente para nossas filhas, cujo legado ela vai transmitir também. E aí a gente teve esse momento de inspiração que a Leca transformou nesse livro. E o que eu queria dizer era que a gente não podia imaginar que ia render todo essas benfeitorias a tanta gente, ia transmitir esse conhecimento, transpirar, né, arte e judaísmo por todos os poros, e para mim é um motivo de alegria e orgulho. O que eu queria te perguntar é se a proposta que eu te fiz hoje de manhã do segundo livro está de pé, se você quer compartilhar com as pessoas, que aí vai ser o livro vai ser em coautoria você, eu e a Babi. Já tem até um título e uma ideia. Essa é uma pergunta que eu considero difícil. É um livro que precisa ser escrito. Eu acho que com o talento que vocês têm e com a minha falta de talento, mas a minha perseverança, a gente pode fazer num livro que chegue perto do sucesso desse livro do Chagall, amor. O que você acha? Você aceita meu convite? E para parafrasear o meu amigo Carlos Aires Brito, nosso ministro poeta, eu quero dizer que eu penso em você durante os meus dias e sonho com você durante as minhas noites. Olha, que legal. Olha só! Ela ficou vermelha. Letícia, agora você vai ter que responder. Agora eu vou ter que ir lá, né? Agora eu vou ter que ir lá. Não foi uma proposta indecente, por isso eu vou falar. Não, a gente tem o hábito à noite de ficar zapeando o YouTube, né? E é difícil encontrar na TV coisas tão inspiradoras como a gente costuma. Quando você procura o que você gosta, é mais fácil você achar, né? Então, a gente gosta muito de ouvir o Jonathan Sachs, o Rabi. Maravilhoso. E aí o Gustavo veio com essa proposta, a gente tentar escrever alguma coisa, um livro sobre a vida dele. Nossa, vamos incrível. ver. Bom, amor, com seu apoio, eu topo. A gente vai estar esperando assim que o livro sair. Vai ter que fazer aqui no Segundas Intenções. Só esqueceu de falar que, infelizmente, ele faleceu, né, Leca, em novembro de 2020, durante a pandemia.
aos 72 anos. Verdade. Enfim, o título do livro já está pronto, que é Jonathan Sacks, o Rabino do Mundo. Vamos ver se sai. Maravilhoso ele, né? O lançamento do livro, eu estou convidando para lançar o livro Segundas Intenções. Vamos ver. Vai ter que vamos ser ver se a aqui, gente consegue Letícia. fazer alguma coisa à altura, vamos ver. É engraçado que ele é pouco consumido no Brasil, mas eu acho, pelo menos, um pensador extraordinário. Né? Extraordinário, eu sou fã também. Extraordinário, eu também sou fã. Muito fã. De forma simples, ele passa uma mensagem maravilhosa. Se vocês tiverem oportunidade... É incrível mesmo. Não sei, vamos ver. E aí? Que Como é que bacana. você vai fazer o Poxa. sorteio? Como é que você vai Vamos fazer o sorteio. Eu pensei, eu estava falando com a Letícia hoje, que aqui no virtual fica um pouco difícil, mas o que a gente vai fazer aqui? Eu tinha colocado, como estou aqui em ordem de nomes aqui, eu vou pedir para ela falar 3 números e eu vou contar aqui na minha ordem de nomes que estão aqui. Para mim, eu vou contando e quando chegar o número que ela deu, vai ser a pessoa sorteada. Ok para vocês? Ô, Suzana, bem Sim, marmelada, pensado. hein? Bem pensado. Pode ser? Eu vou falar os números que eu sempre falo. O primeiro é o 18. 18? Então, peraí. 1, 2, 3, 4. Baixa um pouco, Letícia. Baixa um pouco a numeração. 14, 15, 16. Depende da tela, porque cada tela, gente, cada vai um é ser na uma. minha, pessoal, vai ser na minha listagem, tá? Então, eu vou contar na minha listagem, ok? Vamos lá, 18. Então, a gente tem que confiar na tua maquininha. Exato. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alessandra Stanger. Ale! Eu estou sem câmera. Ale, você ganhou! Obrigada! Eu queria ler mesmo. Que legal, Ale! Que bacana! Pronto, então já temos o primeiro, Ale. Foi ótima palestra, Leca, parabéns. Obrigada, Lê, obrigada. Que legal. O outro número é... Leca, qual é o segundo número? 14. Minha 14? Filha mais nova, 14 anos. Vamos lá, 14. Léo Sender. Gente, por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Na 1. Na 1. Cadê o na 1? Aqui. Já apareceu. Merecido. Na 1, Obrigado. você ganhou também o livro. Depois você manda, por favor, o endereço, tá? Ok, muito Como é que a obrigado. gente vai fazer para te mandar esse livro? Vou mandar entregar. E o outro número, Leca. Oi? Suzana. Quem me chama? Foi a Sônia que perguntou o negócio da mudança do nome do Chagall? Foi. Esse de Portugal, Sim, né? fui eu perguntei. Não, eu lembrei de uma coisa engraçadíssima. Se você pensar que o Woody Allen também mudou o nome, porque o nome dele era muito judaico, e ele foi o diretor de cinema mais judaico que você pode imaginar. Verdade. Então, o sujeito muda o nome, sai do gueto, mas o gueto nunca sai de dentro do camarada. Então, não adianta. O Chagall mudou de nome achando que ele ia deixar de ser judeu, mas isso num momento. Depois voltou tudo, não adianta. Exato. Medo e um pouco comercial também, né? Eu acho que, na verdade, no fim, nós não é um nome, é a alma, né? Porque, por mais que você... Lá dentro é isso, e lá fora, e de volta é tudo isso. E não tem como tirar, porque nós temos uma carga tão grande, né? E quem que não mudou de nome? A minha mãe mudou 5 vezes de nome. Claro, lógico. Exato. Não adianta. A essência fica, Marco né? Chagall não era, mas olha, virou nome de judeu. Pronto, acabou. Eu acho que a Letícia poderia talvez confirmar uma coisa. A batalha contra os antissemitas na arte francesa foi muito intensa, inclusive já antes, no final do século XIX, já se nota isso.
Sim. Você que conhece mais do que eu pode confirmar isso. Sim, acho que sim. Inclusive, eu acho que, enfim, a gente viu, né, isso acontecer com outros, com Kim Branco também. Muito levinho. Até o cara também. Oi, pode falar, Letícia, eu mutei já. Eu acho que a gente viu isso acontecer com outros artistas também, não só franceses também. Então, eu não vou entrar muito assim em história da arte. Inclusive, eu sou advogada, minha formação eu sou procuradora, mas agora eu vou começar a fazer eu vou me aprofundar, né? Porque eu vou fazer um curso agora de curadoria de arte, de história da arte, porque realmente eu acho importante, né? Acaba que as conexões vão sendo feitas e... Vale a pena. Mas já que eu me intrometi, quero te dar os parabéns. Eu realmente fiquei muito sensibilizado com a sua palestra. Muito bom, obrigada. Agora a gente vai para a terceira, né? Vamos para o terceiro número? Da outra filha, 17, da Laura. 17, vamos lá. Léo Sender. Qual é o número, Letícia? Cadê Letícia? 17, ela falou. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, Simão! Nossa embaixadora! Nossa, que legal! Olha, São Paulo! Nossa embaixadora! O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que a gente vai fazer? Você vai receber feito. Como? Não precisa fazer nada, você vai receber. Vai ter que vir no Rio para receber em cima. Mas eu preciso do endereço, eu moro em São Paulo. Como é que... Eu vou pedir. Tudo bem. Vocês conseguem É uma fazer questão, a gente vai ter que receber. Eu também aqui quero no Rio de comprar, Janeiro. gente. Deixa só a Letícia falar, pessoal. Depois a gente fala. Como é que eu faço, então? Então, a forma mais fácil Pega o avião, vem para o Rio. Beto, deixa a Letícia falar. Beto, fala, Letícia. Você manda o seu endereço pelo Instagram. Qualquer coisa que você queira falar comigo, Pera um pouquinho. Agora é o quê? Pera um pouquinho. Agora é o quê? Bobagem por quê? Letícia, É bobagem desculpa. por quê? Eu não sei mexer direito. Gente, eu não sei, eu posso passar o meu e-mail para o Moisés passa para... Moisés, eu posso mandar o meu endereço para você? Com o Você manda maior para prazer. ela. Com o Posso? maior prazer. Com Meu CEP. endereço, com CEP e CEP. tudo. Você manda para a Letícia, então? Claro, querido. Eu sou muito velha, Letícia, não sei mexer. Eu quero nessas comprar coisas. também, hein? Obrigada, viu? Eu Me acho manda que o a endereço, Cima tem que querido. vir para o Rio receber pessoalmente. Sim, a gente ia adorar te receber aqui no Rio. Nós vamos fazer uma entrega solene para os três num próximo Segundas Intenções. Pronto. E agora, as pessoas Suzana... que queiram comprar o seu livro, tá? Em qual livraria? Que Coloca você no falou? chat aí, você tem como? Coloca no chat. Sim, mas pode falar também. Pode falar. Olha só, é porque o livro está esgotado, mas a gente vai fazer uma nova edição. Mas vocês talvez consigam na Travessa ou no Argumento. Eu vou botar o meu e-mail aqui, meu e-mail, que aí eu tenho livros em casa, entendeu? Aí eu consigo passar para vocês. É só colocar, participei do Segundas Intenções, aí eu faço a preço de custo. Pronto. Olha que linda. R$25. Obrigada, querida. Teu e-mail. Tenho muitos, então vai ser o que Maravilha. tiver. Então, Eu já fui sorteada. põe o seu Então, e-mail. você manda Cadê o e-mail? Qual é o teu e-mail? Manda o e-mail do Moisés que a gente divulga nas linhas de transmissões. Ela botou no chat, né, Letícia? Você Já não botou botou no no chat? Ainda não, botou já? Já botei. Ainda não. Letícia.
Eu vou botar de novo aqui. Bota no chat. Não entrou, não, Letícia. Ela está Ou colocando. então manda por WhatsApp também, Letícia, para mim, que eu boto também, se quiser. Tentando a letra maiúscula aqui, peraí. Bota. É porque foi só para uma aqui, peraí. Vou botar to all. Peraí. Todos, é. Está indo só no direct, peraí. Eu não estou conseguindo mandar para todo mundo, só estou conseguindo mandar para a Sônia. Eu não estou conseguindo. Diz qual é que eu digito aqui. Qual? Letícia.binenboim@me.com. Entrou. O Gustavo botou. Repete. O Gustavo botou no chat, pessoal. O Gustavo já colocou, já está no chat. A gente tem que comprar o leite das crianças, então... O livro é incrível, gente. Esse preço só vai dar meio litro, meu amor. A ilustração da Barbie Frobel. Você só vai conseguir comprar meio litro de comprar leite. o presente do Bar Mitzvah do Beni. Com 26 pratas tem que vender 1.000. Vou botar no bolso do Beni. Repete, por gentileza, depois do arroba. Letícia.binenboim@me.com. Me de Maria. Está no chat, pessoal. Está no chat, tá? Me.com. Dá uma olhadinha que está no chat, só pegar também. Muito bem. Bom, Letícia, muito Vamos lá. bom. Eu vou querer o livro. Ok. Leca, muito obrigado. Só Moisés, um momento só. O Naum botou o endereço dele no chat. Ah, maravilha. Tá ótimo. Vamos mandar para ele também. O livro que ele foi sorteado. São 2 em São Paulo e 1 no Rio, né? Maravilha. Não, então, quero agradecer muito. É uma honra ter participado aqui. Quero dizer que, desde que eu escrevi o livro, me pedem para eu falar sobre o Chagall. E, para mim, isso foi um desafio enorme, porque eu sou extremamente tímida. Então, assim, deu para sentir. Não parou de falar, pô. Imagina se não fosse. O Gustavo sabe. Então, assim, eu acho que o Chagall me permitiu superar isso na minha vida, e eu espero, enfim, se vocês puderem falar sobre a apresentação, eu quero falar sobre isso em São Paulo também, depois, e em outros lugares. E é isso. Muito obrigada. Foi um prazer. Estamos muito felizes. Todo coração. Obrigada por dividir esse momento comigo, pelo tempo que vocês dedicaram ao Chagall e à minha palestra. Que bom. Ok. Leca, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao casal participante, ao casal palestrante, que nos honraram os dois. E o casal foi maravilhoso. E eu só posso agradecer em meu nome e em nome de todo o grupo do Segundo as Intenções. E já anuncio o próximo. Nosso próximo Segundo as Intenções terá como convidado Sami Dweck, que vai relembrar a saga dos judeus do Egito e os 70 anos do exílio. Desde julho de 1952, no Brasil e no mundo afora, muitos judeus expulsos não se reconheceram egípcios, mas sim judeus do Egito. A expulsão e o exílio, a epopeia da imigração, os ritos e linhagem dos judeus egípcios, seus costumes e tradições, a bela vida no Egito e a chegada ao Brasil serão relembrados e detalhados por Sami Dweck, criador e colaborador do grupo judeusdoegito.org, com visibilidade no Brasil e no exterior. Não percam. Tem uma excelente exposição. Posso falar? Tem uma excelente exposição. Que acaba no dia 17 e ele fala no dia 18. A exposição de São Paulo, obrigado pela lembrança, Alzira. Muito boa a exposição. Vai até o dia 17 na Hebraica. Isso, de São Paulo. Termina a Hebraica, então ele entra falando no dia 18, no nosso Segundo as Intenções. Ótimo. Todos já mais do que convidados
egípcios e não egípcios. É uma saga de todos nós. Mais uma vez, Beca, muito obrigado.